Iniciamos hoje uma série de dicas sobre o espaço agrário brasileiro. E hoje vamos falar sobre a estrutura fundiária brasileira, uma herança do Brasil colonial que se perpetuou na história. Acompanha com a gente! Para refletir sobre a estrutura fundiária brasileira, a gente vai partir dessa imagem, desta camponesa, do livro Terra, do fotógrafo Sebastião Salgado. O que chama a atenção é o contexto da publicação do livro. É aquele momento em que a tensão no campo no Brasil está extremamente acentuada, é o ano de 1996-97, ano do massacre em Eldorado dos Carajás, em que 19 trabalhadores rurais foram assassinados. Essa imagem rodou o mundo. E tempos depois, a Folha de São Paulo foi em busca dessa camponesa e a encontrou no acampamento dos sem terra. E ela diz ter dois sonhos. Dois exemplares do livro que a imortalizou, um para ela e um para o pai, e um lote de terra. Bem, que conclusão a gente pode chegar a partir dessa situação-problema? É que o latifúndio ele se perpetua de geração para geração. Isso inicia lá no Brasil colonial, quando se estabeleceu aqui uma empresa agrícola portuguesa, uma plantation açucareira, que estava pautada na monocultura, no trabalho escravo e no latifúndio, e que colocava em condição subalterna o camponês. E a gente vai percebendo que foram sendo forjadas leis ao longo da história para que esse latifúndio se perpetuasse. Dentre elas aparece a Lei de Terras, de 1850. O que diz a Lei de Terras? Ela estabelece o seguinte, que a partir de 1850, coincidindo inclusive com a Lei Eusébio de Queiroz, no mesmo período, que é o indicativo da libertação dos escravos, ela estabelece que a partir de 1850 só poderia ter terra no Brasil quem tivesse dinheiro. Em outras palavras, qual foi a função da Lei de Terras? Ela serviu para perpetuar o latifúndio, já que os escravos libertos não teriam acesso a esse meio de produção. Olhando para a estrutura fundiária brasileira, através dos números, a gente pode perceber essa injustiça no que diz respeito à distribuição da terra no Brasil, já que em número de estabelecimentos rurais, as grandes propriedades com mais de 1.000 hectares, elas respondem apenas por 1,6% das propriedades rurais do campo brasileiro. As pequenas propriedades, vamos considerar aqui as propriedades que têm até 100 hectares, elas respondem em número de estabelecimentos rurais a mais de 85% dos estabelecimentos rurais, dos imóveis rurais do campo brasileiro. Mas vamos olhar para a área. Tu observa que 1,6% de estabelecimentos, eles ocupam em área no campo brasileiro mais de 40%. Significa dizer, isso é uma injustiça na distribuição de terras no campo brasileiro. Aí se tem uma pergunta. Afinal de contas, o que se faz com tanta terra no Brasil? Quem é que produz efetivamente o que alimenta o brasileiro, o arroz e o feijão de todo dia? Pasmem, 70% da comida brasileira ela sai da pequena propriedade. Quem mais emprega na agricultura brasileira é a pequena propriedade. Quem menos possui crédito na agricultura brasileira é a pequena propriedade. E onde é que está a resposta para tudo isso? Basta que a gente olhe para o Congresso Brasileiro. Uma das grandes bancadas do Congresso Brasileiro é a bancada ruralista. Então a gente chega à conclusão que o agronegócio, eles possuem as maiores áreas do campo brasileiro, eles recebem a maior parte dos créditos do campo brasileiro, e que o que eles produzem, afinal, quando produzem, eles produzem as commodities, ou seja, os produtos para exportação. E a gente está começando a perceber aqui pesos distintos entre o agronegócio e a agricultura campesina. E é bom que a gente não perca de vista essa distinção entre o agronegócio e a agricultura campesina. Então vamos pegar aqui a leitura do Marx, que identificou no capitalismo 3 classes sociais: a burguesia, o proletariado e o campesinato. Como é que eu reconheço o camponês? Primeiro, pela sua intimidade com a terra. Então observa, por exemplo, o mês junino.
quando a gente está na colheita do milho. O Nordeste está em festa, comemorando a colheita do milho. A agricultura para eles, esse significado de cultura. Ou seja, existe um simbolismo, uma relação muito além de simplesmente a relação comercial com a terra. A vida deles está impregnada na agricultura. Em contrapartida, a gente olha o mês junino, a gente percebe que a colheita do milho também lá no estado do Mato Grosso, por conseguinte. Só que no Mato Grosso não tem festa, porque a agricultura é simplesmente um negócio. E quem faz a colheita é a colheitadeira. Então a gente faz uma leitura de um campo em que tem de um lado o moderno, com uma agricultura extremamente tecnificada, em contrapartida desse camponês, que tem uma intimidade muito grande com a terra, que vai muito além da relação econômica. A conclusão que a gente chega é que a nossa estrutura fundiária ela é injusta e que sempre colocou numa condição subalterna a agricultura campesina. E ela vem se perpetuando da mesma forma. Então, quando se ler que o agronegócio, que o agro é tech, que o agro é pop, que o agro é tudo, está se ressignificando o latifúndio no Brasil. Com esse discurso de que nós precisamos do agronegócio para ser a alavanca do desenvolvimento do Brasil, mas se reproduz a estrutura injusta que vem sendo a marca da injustiça social no campo brasileiro. Essa é a dica de hoje. Então, na sexta-feira que vem, nós vamos para o segundo momento sobre o espaço agrário brasileiro, mas não perde que na segunda-feira nós vamos ter novamente a dica do professor Marques de História. Aciona o sininho aqui e nos acompanha.